Irmãos, nós vamos dar a sequência na exposição do Evangelho de Mateus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do versículo de número 22. Mateus, capítulo 12, a partir do verso de número 22. Vou pedir para o Tiago projetar a apresentação, por favor, Tiago. Mateus, capítulo 12, a partir do verso 22. Diz assim o texto das Escrituras, irmãos. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como, pois, podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não o encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo a outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?
E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vamos orar. Pai bendito, Deus amado, nós rendemos graças a Ti. Te louvamos pelo cuidado do Senhor, ó Deus, e estamos certos de que o Senhor está atento às nossas necessidades e de maneira graciosa temos a plena convicção de que nesta noite, à medida em que prestamos culto ao Senhor, somos edificados pela Sua palavra. Nós oramos, Deus bendito, para que o Senhor seja gracioso conosco e que, à medida em que estudarmos a Sua palavra nesta noite e meditarmos nela, sejamos edificados, ó Deus, porque de fato ela é a palavra do Senhor e nós oramos para que Teu Santo Espírito aplique-a em nosso coração. Mas oramos também para que estejamos neste momento reverentes à Sua palavra e que, portanto, ó Deus, nada venha nos dispersar, mas que estejamos, portanto, atentos à palavra do Senhor, certos, ó Deus, de que à medida em que a palavra é exposta, é o Senhor quem fala, certos de que através da pregação, o Teu Filho amado, Cristo Jesus, exerce ainda hoje o ofício profético. E por isso nós oramos, clamando ao Senhor, fale conosco, e que, conscientes, ó Deus, de que através da exposição da Sua palavra é o Senhor quem nos fala, através de Seu Filho e Espírito Santo, estejamos, portanto, reverentes, ó Deus, diante da pregação da palavra do Senhor. Ser conosco é o que Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos aqui num texto que, como já falamos, é o clímax da perseguição ou da hostilidade a Jesus. E nós chegamos no momento em que nós podemos perceber que algumas pessoas aqui, elas são hostis a Jesus, mas de certa forma elas também são tanto quanto mal resolvidas a respeito da sua fé, a respeito de quem é Jesus. São inconstantes, são frívolas e, em certo sentido, nós podemos dizer, estão em cima do muro. Isso porque ainda não se posicionaram diante de Jesus. Em cima do muro é provavelmente uma expressão que você já tenha ouvido em algum momento. Talvez você tenha ouvido isso em questões extremamente banais, como, por exemplo, aquela pessoa não sabe para que time torce, ele ainda não decidiu se ele é atleticano, se ele é cruzeirense, ele está em cima do muro. Ou você pode ter ouvido isso em relação a questões que são mais sérias, como, por exemplo, posicionamento político ou coisas desse gênero. Mas, quando nós nos aproximamos do texto, nós percebemos que a questão aqui ela é muito mais séria do que time que você torce ou qual é o seu partido político. A questão aqui diz respeito à necessidade última das nossas almas, que é a salvação. E a salvação mediante o Messias, ou a obra vicária do Messias, que é Jesus Cristo. E nós podemos observar aqui que diante da pregação de Jesus, diante do ministério de Jesus, da mensagem de Jesus, diante do chamado de Jesus ao arrependimento, existem algumas pessoas aqui que estão insatisfeitas e talvez estejam indecisas ainda com relação à pessoa de Jesus, não entenderam ainda quem Ele é. Mas nós vamos perceber, irmãos, à medida em que o texto é exposto, o quanto essa postura ela é prejudicial para cada um de nós. Quando o Senhor Jesus nos faz aquele convite que nós vimos lá no capítulo 11, já no final do capítulo, onde a passagem nos mostra Jesus fazendo um gentil convite às pessoas que estão ouvindo a Ele, quando Ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, nós entendemos que ali Jesus ele está fazendo um convite diante do qual nós necessariamente precisamos nos posicionar. E é interessante nós considerarmos o fato de que estar em cima do muro é um posicionamento. E no que diz respeito à nossa salvação, é um posicionamento extremamente negativo. Não é negativo você não ter uma certeza com relação ao time que você vai torcer, embora para alguns a questão do futebol é quase de vida ou morte. Nós temos visto isso, inclusive, nos campos de futebol, onde as pessoas estão se matando de fato por causa do futebol.
Mas nós podemos perceber que aqui a questão é muito mais séria. E implica não apenas na condenação do nosso próprio corpo, mas principalmente na condenação da nossa alma. E Jesus mesmo vai orientar os seus ouvintes de que nós devemos temer não o homem, mas aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Mas parece que diante da mensagem de Jesus, alguns homens ainda insistem em repreendê-lo e em depreciá-lo. Cada vez que Jesus faz alguma coisa, cada vez que Jesus ensina algo, cada vez que ele faz algum tipo de obra de necessidade, algum tipo de obra de misericórdia, curando as pessoas, trazendo alívio e paz para aqueles que estão aflitos e angustiados em seu coração. E a partir do versículo de número 22, nós podemos perceber que há uma oposição, uma hostilidade por parte dos fariseus em relação a Cristo Jesus. Vou pedir para o Tiago me ajudar, passando aí o slide. E o primeiro momento do nosso texto, nós podemos perceber justamente esse confronto de Jesus com os fariseus. E aí nós podemos perceber o quanto a hostilidade aqui, ela se agrava. Talvez você tenha pensado que no final do versículo 14 do último texto que nós estudamos, quando o texto vai nos mostrar que os fariseus, depois de serem repreendidos por Jesus, tramavam então acerca da morte de Cristo, e aí talvez você tenha pensado assim, bom, agora daqui para frente não tem como piorar. Só que aí a gente lê o texto que nós lemos a partir do versículo 22, e a gente vê que às vezes algumas coisas que são ruins, elas podem piorar. Por mais que elas sejam horríveis, por mais que elas sejam ruins, mas por causa da dureza do nosso coração, elas podem assumir formas ainda piores, formas ainda mais graves. Como, por exemplo, o que os fariseus vão dizer acerca de um milagre que Jesus realiza quando ele expulsa o demônio de um homem que padecia as enfermidades causadas por aquela possessão. O texto nos fala a respeito de um homem que é trazido até a presença de Jesus, e Jesus, assim como ele fez outras vezes, ele vai curar aquele homem de uma enfermidade que era espiritual, era a possessão demoníaca. Tanto é que nós vimos que a sua mudez e a sua cegueira, elas eram causadas por causa da possessão, ao ponto de que no momento em que Jesus expulsa o demônio daquele homem, ele volta a falar e ele volta então a ver. Jesus faz algo gracioso em benefício daquele homem que estava sofrendo. Lembra que no final do texto que nós estudamos na semana passada, o texto nos diz que Jesus não viria para esmagar a cana quebrada, ou então para apagar a torcida que fumega, mas ele veio para abrir ou estender o reino de Deus aos gentios, e ele está fazendo isso aqui agora, quando ele acode e acolhe aquele homem necessitado e que padecia de algo extremamente terrível. Talvez e certamente muito pior do que um problema físico, como uma mão atrofiada, ou como a própria cegueira, ou como os problemas que impedem o homem de caminhar, uma paralisia, uma fratura. Algo muito pior do que isso. Jesus vai curar aquele homem de um problema que certamente era espiritual. Mas no momento em que Jesus cura aquele homem, nós vemos que os fariseus se levantam contra ele, fazendo uma das piores acusações que eles poderiam fazer. Quando eles dizem então que Jesus estava expulsando os demônios pelo poder dos demônios. Ou pior do que isso, eles diziam, Jesus está expulsando os demônios pelo maioral dos demônios. Esses homens fazem aqui uma afirmação certamente muito grave. O texto paralelo no Evangelho de Marcos mostra que eles estavam acusando de Jesus de estar possesso de demônio. Jesus não estava agindo apenas como intermediário de Satanás na posição dos fariseus, mas o Satanás havia se apropriado de Jesus, e Marcos, no capítulo 3, vai dizer isso, como aqueles homens entendiam aquilo que Jesus estava fazendo, afirmando que ele estava possesso. Da mesma forma com que afirmaram acerca de João Batista, dizendo, tem demônio. Já não bastava dizer que Jesus era um glutão e bebedor de vinho, mas agora eles acusam Jesus também de estar possesso de um espírito maligno. O restante do texto mostra Jesus aqui dissertando acerca da afirmação blasfema que esses homens haviam feito.
ao dizer que Jesus estava expulsando demônios pelo poder do maioral dos demônios. Segundo o próprio Jesus, num primeiro momento, essa afirmação ela era extremamente incoerente. Ela não fazia sentido. E Jesus mesmo vai dizer que se Satanás peleja contra o seu próprio reino, o seu reino não vai subsistir. Mas que quando Jesus expulsa os demônios pelo poder do Espírito Santo, assim o reino de Satanás é desbaratado. Portanto, a afirmação dos fariseus ela era incoerente. E aquilo que os fariseus estavam dizendo ser obra de Satanás, o próprio Jesus vai dizer que é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que age através da vida de Jesus e, juntamente com o Filho, age de maneira misericordiosa, livrando aquele homem daquela possessão demoníaca. Portanto, não era Satanás, mas era o próprio Espírito Santo. E a incoerência da afirmação dos fariseus residia no fato de que se Satanás pelejasse contra si mesmo, o seu reino jamais poderia subsistir, o seu reino jamais poderia permanecer, mas seria sucateado, seria fragilizado. O reino de Satanás não permaneceria. E aí Jesus considera um segundo ponto, porque a expulsão de demônios não era algo incomum, de certa forma. É claro, e os teólogos do Novo Testamento vão dizer que as manifestações demoníacas elas se potencializaram na encarnação do Verbo, mostrando que havia ali uma espécie de guerra, de fato, entre o reino de Deus e o reino de Satanás, que milita contra o reino de Deus. E como uma forma de demonstrar hostilidade ao reino de Deus, houveram uma maior concentração de manifestações demoníacas. Mas o fato de que naquele contexto as manifestações demoníacas ou a possessão demoníaca se tornou algo mais potencializado por causa da encarnação do Verbo, isso não significa que a expulsão de demônios era algo incomum. E aí, quando Jesus vai dizer assim, e quando seus filhos então expulsam demônios? E aqui alguns comentaristas vão dizer que provavelmente Jesus está fazendo referência aqui aos próprios judeus, que estavam expulsando também demônios. Lembra que num determinado momento havia alguém que estava ali fazendo certos milagres em nome de Jesus, expulsando demônios, e até mesmo alguns discípulos vão chegar até esses homens e impedir com que eles realizassem aqueles milagres, e Jesus vai repreender os seus discípulos, porque na verdade eles estavam agindo, ou aquele homem estava agindo em favor do reino de Deus. Portanto, haviam judeus envolvidos também nessa atividade. E Jesus vai dizer que se ele estava expulsando demônios pelo poder dos demônios, então também os judeus assim o estavam fazendo. Por isso Jesus vai dizer no final da afirmação, eles serão seus juízes. Eles serão aqueles que vão julgar vocês por causa dessa acusação. Então nós podemos dizer que num primeiro momento a afirmação dos fariseus ela era incoerente, mas também podemos dizer que era uma espécie de tiro no pé, isso porque à medida em que afirmavam que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebu, eles estavam descredenciando assim a ação dos seus próprios contemporâneos ou conterrâneos. Mas a afirmação mais grave, algo que Jesus vai apontar aqui como o maior problema de todos, é o fato de que esses homens estavam blasfemando contra o Espírito Santo. E aí Jesus vai dizer, não tem perdão para isso. Não tem perdão para aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo. Esse é um pecado para o qual não há possibilidade de perdão. Jesus ainda vai dizer que aqueles que blasfemarem contra o Filho, esses podem ser perdoados, mas aqueles que blasfemarem contra o Espírito Santo jamais serão perdoados. E aí esse, é claro, é um texto muito difícil. Algumas pessoas entendem que é dos textos mais difíceis da Bíblia de se interpretar, e talvez você tenha pensado acerca desse texto, sobre o que significa, então, blasfemar contra o Espírito Santo. E nós podemos entender, irmãos, que a blasfêmia contra o Espírito consiste em depreciar a obra do Espírito, em revelar a pessoa do Filho. Como esses homens, então, estavam blasfemando contra o Espírito?
Não por dizerem assim, nós odiamos o Espírito Santo. Não era isso, eles não falam isso daqui. Mas era em não reconhecer, portanto, a messianidade de Jesus. Lembra que nos textos anteriores, Jesus por diversas vezes diz assim, eu sou maior do que o templo. Eu sou maior do que o sábado. Eu sou Senhor do sábado. Nesse texto ele vai dizer assim, eu sou maior do que Salomão. Eu sou maior do que Jonas. Mas esses homens falharam em reconhecer isso e por causa da dureza do seu coração, não reconheceram a Cristo como o Messias e rejeitaram, portanto, a Cristo Jesus como o Senhor de suas vidas. Nisto, portanto, irmãos, consiste a blasfêmia do Espírito, tendo em vista que a obra do Espírito Santo é revelar a pessoa do Filho. Se, através da manifestação do Filho, nós não reconhecemos como Senhor, nós estamos, portanto, blasfemando contra o Espírito Santo. Rejeitar a Cristo ou não reconhecê-lo como Senhor é, portanto, a blasfêmia contra o Espírito a que o texto se refere aqui. E entenda que rejeitar aqui não implica em simplesmente dizer, eu odeio a Jesus, ou eu não quero Jesus para a minha vida, mas é viver como se nós não tivéssemos de prestar contas a Ele um dia. E nesse sentido, nós podemos às vezes estar dentro da igreja, podemos até mesmo ter professado publicamente a nossa fé, mas na vida prática demonstrarmos até mesmo uma forma de ateísmo. Porque você pode até assentir intelectualmente, você pode crer que Cristo foi um homem que viveu há 2000 anos atrás, lá na região da Palestina, ele nasceu em Belém, ele foi crucificado, porque de certa forma foi um líder político, alguma coisa assim, você pode crer nisso tudo, mas ainda assim ser condenado ao fogo do inferno. Crer em Cristo e o receber é muito mais do que crer que ele foi um homem que viveu num determinado período da história. Mas crer em Cristo é se submeter a Ele. É recebê-lo como Senhor da sua vida. É dizer assim, Jesus, o Senhor agora é quem faz as regras. O Senhor agora é quem manda. Eu não sou aquele que vai fazer as regras da minha própria vida, mas agora eu vou me submeter à sua vontade. Isso é receber a Cristo. Aqueles que recusam fazer a vontade de Deus, portanto, são aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo, porque estão rejeitando a Cristo, porque estão rejeitando o Senhor da igreja, que se manifestou de forma extraordinária e revelou a sua vontade para que nós tivéssemos acesso a ela e, por meio dessa revelação, fôssemos conduzidos à fé em Cristo, ao arrependimento dos pecados e à salvação das nossas almas. Viver contra a vontade de Deus, portanto, é blasfemar contra o Espírito Santo. Então, talvez você nunca tenha dito alguma coisa do tipo, eu odeio a Deus. Talvez até tenha dito, mas talvez não. E se não disse, talvez você pense que não blasfemou contra o Espírito. Mas entenda que blasfemar contra o Espírito é rejeitar a Cristo. E nós rejeitamos a Cristo quando não vivemos segundo a sua vontade. Quando não vivemos segundo os padrões do reino de Deus estabelecidos por Deus no Antigo Testamento e os padrões revelados no Novo Testamento. É por isso, então, que Jesus vai dizer, não há possibilidade de perdão para isso. Não há possibilidade de perdão para aqueles que rejeitam a Cristo, para aqueles que não o querem e rejeitam viver segundo a sua vontade, segundo os seus próprios ou os padrões e os princípios estabelecidos por Deus. O texto vai nos mostrar, então, irmãos, algo ali nos versos 33 até o verso 37, algo que Jesus vai dizer acerca de árvores e seus frutos, e nós entendemos que esse texto ele está relacionado àquilo que Jesus está dizendo aqui aos fariseus. Isso porque, num determinado momento, o próprio João Batista vai dizer que a árvore, posso estar fazendo alguma confusão aqui com relação a quem afirma, creio que é João Batista que vai dizer que a árvore que não produzir bons frutos, ela vai ser cortada e lançada ao fogo. Quando o Senhor Jesus revela a sua vontade, e quando a palavra nos diz acerca disso, ele está mostrando aqui acerca da responsabilidade dos judeus de se posicionarem diante do Evangelho de Cristo Jesus.
Quando nós falamos de frutos, por exemplo, e pensamos na própria mensagem de João, quando esse recebia as pessoas para serem batizadas, e aí então os fariseus se aproximam dele, e Jesus vai dizer assim: raça de víboras, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que João está dizendo aqui é: não basta você vir à frente e ser batizado, você precisa demonstrar que agora você de fato é alguém que crê em Jesus. O batismo sem o arrependimento não significa nada para as primeiras gerações. Se você quer ser batizado, você precisa então demonstrar arrependimento. Você precisa demonstrar uma mudança. Você precisa demonstrar que você agora é de fato alguém que crê em Cristo Jesus. E a demonstração da nossa fé é muito mais do que verbal, embora expressar ou declarar isso verbalmente seja importante. Mas nós declaramos a nossa fé de maneira real a partir do nosso próprio comportamento. A partir daquilo que nós fazemos, da forma com que nós agimos, é assim que nós demonstramos em quem nós de fato cremos. Lembra que eu acabei de dizer que às vezes nós podemos até dizer que cremos em Deus, mas viver como se não acreditássemos? Porque a nossa vida diz uma coisa, a nossa boca diz uma coisa, mas a nossa vida diz outra coisa completamente diferente. Portanto, quando o texto vai nos falar a respeito da árvore e seu fruto, o texto nos mostra a importância de nós vivermos de acordo com aquilo que nós acreditamos, tendo em vista que a nossa conduta ela revela quem de fato nós somos. Você é aquilo que você faz. Você já pensou nisso? Você é aquilo que você faz. E aí o texto nos mostra isso em relação aos fariseus. Eram descendentes de Abraão, eram responsáveis pela condução espiritual do povo de Deus, eram líderes nas sinagogas, mas eram opressores dos seus pares, e eles agora estavam rejeitando a Cristo Jesus. E aí no versículo 34, o Senhor mesmo o diz: raça de víboras, como, pois, podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A ideia aqui é que o coração daqueles homens estava transbordando, estava com excesso. Não era algo que estava ali, prestes a derramar. Não, estava derramando, estava transbordando. Mas transbordando de maldade. Portanto, as palavras daqueles homens estavam revelando a sua identidade. Isso porque a Bíblia mesmo fala do coração como a sede ou centro dos sentimentos do homem. O ser, ou centro do ser do homem é o coração. John Stott fala do coração como sendo o âmago do ser. Portanto, aqueles homens eram plenamente maus, estavam transbordando de maldade. E eles revelam isso à medida em que rejeitam a Cristo e blasfemam contra o Espírito Santo. Portanto, irmãos, nós devemos aqui, nesse sentido, e entendo que é uma aplicação pertinente, nós não devemos tomar apenas cuidado com aquilo que nós falamos, mas nós devemos pensar acerca de quem nós somos. Isso porque, na verdade, aquilo que nós falamos vai apenas evidenciar aquilo que nós já somos. Portanto, é importante que você seja diligente naquilo que você fala e na forma com que você fala. Eu não entendo que um crente em Cristo Jesus precisa desenvolver um vocabulário próprio, um dialeto próprio. Talvez você já tenha percebido isso em algumas igrejas pelas quais você tenha passado, onde dentro daquela igreja quase que se fala outra língua. Você tem um dialeto próprio, um dialeto específico. Eu entendo que isso não é necessário, mas entendo que, como crentes em Cristo Jesus, nós devemos falar e a forma com que nós falamos deve evidenciar aquilo em que nós cremos. Se o fruto do Espírito é mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, nós devemos evidenciar isso na forma com que nós falamos, ou naquilo que nós falamos. Se nós formos transformados de fato pelo Espírito Santo, as nossas conversas, as nossas palavras, elas devem evidenciar o caráter do nosso Deus. Para que desta forma nós possamos evidenciar que aquilo que transborda do nosso coração é a graça de Deus e não a maldade. Portanto, irmãos, nós devemos considerar acerca daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos, entendendo que essas coisas revelam quem nós somos.
Portanto, se você de repente tem um certo linguajar ou práticas que são questionáveis, você deve fazer um autoexame e considerar quem você é. Pergunte-se quem você é no reino de Deus. Você é de fato alguém que foi transformado por Cristo Jesus? Demonstra isso na sua conduta? Demonstra isso na sua prática? No seu comportamento? Como crentes em Cristo Jesus, nós temos a responsabilidade de assim fazer. Porque nós vamos mostrar, a partir do nosso próprio comportamento, quem nós de fato somos. E não adianta mascarar. Com o tempo as máscaras caem. Mencionei hoje de manhã acerca de uma pregação que eu ouvi de um pastor chamado Emílio, é um pastor da Igreja Presbiteriana em Brasília, e ele diz algo muito interessante acerca disso, quando afirma que situações extremas têm o poder de demonstrar quem nós de fato somos, ou quem verdadeiramente somos, ou aquilo que está de fato dentro do nosso coração. Então, talvez nós possamos mascarar por um determinado tempo, nós possamos mascarar para um determinado grupo quem nós somos, mas o tempo e as adversidades vão revelar o nosso verdadeiro caráter. Portanto, não adianta mascarar as coisas. Não adianta fingir, primeiro porque diante de Deus nós não podemos esconder o que de fato está dentro do nosso coração. Mas também porque, certamente, quando passarmos por determinadas situações, e nós podemos dizer com tranquilidade que situações adversas têm esse poder de mostrar quem nós de fato somos, quem verdadeiramente nós somos. A passagem, então, nos mostra agora um segundo momento onde alguns fariseus estavam replicando as palavras de Jesus, então pedindo um sinal. Vou pedir para o Tiago passar, e esse também é um texto muito famoso. Isso porque depois de Jesus ter feito tantos milagres, tantas evidências acerca da sua identidade, nós vemos agora que esses homens, eles começam a questionar Jesus e pedir para que Jesus, ele então desse alguma prova. Mas Jesus já não havia dado tantas provas, tantas evidências acerca da sua própria identidade. Nós vimos, por exemplo, no começo do livro, que João Batista testemunha a respeito de Jesus, o próprio Deus, no batismo de Cristo, e o Espírito Santo testificam a respeito de Jesus. As profecias do Antigo Testamento testificavam a respeito de Jesus, mostrando Ele é Deus, Ele é o Messias, Ele é o libertador, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, óbvio, Deus, entendendo também a fragilidade do nosso coração e da nossa fé, agiu através de Cristo Jesus, e Cristo, assim, fez sinais e maravilhas para fortalecer a fé daqueles que eram fracos, para evidenciar ou testificar acerca da sua identidade. Mas esses homens que estavam hostilizando a Cristo, eles agora, então, começam a tentar a Jesus, provar a Jesus. A atitude deles não era uma atitude diferente da de Satanás no deserto, que dizia, se você é de fato Deus, então pede que essas pedras se transformem em pão e come. A atitude desses homens não era diferente, portanto, da atitude de Satanás. É por isso, irmãos, que a gente tem que tomar cuidado com algumas orações que a gente faz. Como se, a partir de evidências extraordinárias, nós pudéssemos poder ter mais fé em Deus ou em Cristo Jesus. Talvez você já tenha feito alguma oração do tipo, Deus, se o Senhor existe de fato, então me mostra. Deus, se isso é da sua vontade para a minha vida, então me mostra. Não é muito diferente daquilo que Satanás faz, não é muito diferente daquilo que os fariseus estão fazendo aqui. E aí perceba que, assim como Jesus já havia dito antes, olha o que ele diz no capítulo 12 ainda, quando ele fala a respeito de uma determinada geração, capítulo 12 de Mateus, Jesus vai dizer da seguinte forma, ao momento em que ele, depois de ter feito certos milagres, ele então vai, capítulo 11, irmãos, se não me engano, eu vou encontrar a referência aqui, mas há um momento em que Jesus vai se referindo aos
fariseus e aquelas pessoas que estavam questionando a ele, ele vai dizer assim: o que eu vou dizer acerca desta geração? O que eu vou dizer acerca dessas pessoas? E ele começa a mostrar como que essas pessoas eram extremamente inconstantes. E agora, se referindo mais uma vez a esta geração, você vai perceber que, ao longo desses capítulos, capítulo 11, capítulo 12, Jesus faz referência ao seu público desta forma, esta geração, e normalmente quando ele fala isso, ele está depreciando, ele está mostrando uma característica que é negativa. E aí, então, quando ele responde aos fariseus que estavam pedindo um sinal, ele vai dizer acerca daquelas pessoas: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Nós vimos e lemos o texto de Jonas antes de lermos o texto de Mateus, e nós podemos entender aqui isso porque o próprio Jesus também vai explicar a referência que ele faz aqui nessa passagem, dizendo que assim como Jonas havia ficado 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também o Senhor ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, assim como ele diz no versículo 40. Mas que ao 3º dia ele ressuscitaria. Qual é, portanto, o sinal que Jesus daria àquela geração má e àquela geração adúltera? A sua ressurreição. Jesus ressuscitaria. Ele seria morto, crucificado, seria sepultado, mas depois de 3 dias ele ressuscitaria. E talvez, irmãos, nós pudéssemos pensar acerca de como isso tem implicações para nós. Às vezes, nas nossas crises, e nós consideramos há algumas semanas, quando vimos ali o momento em que João Batista vai dizer a Jesus: é você mesmo que havia de vir ou devemos esperar outros? Vimos que, às vezes, as crises pelas quais nós passamos ou as situações adversas, elas podem assaltar a nossa fé, assim como nós vimos também nos nossos credos e nas nossas confissões. Às vezes, por um momento ou outro de crise, nós podemos ter a nossa fé abalada ou fragilizada. Mas é um equívoco, irmãos, quando nessas situações nós começamos a orar e dizer assim: Deus, se o Senhor é de fato um Deus bondoso, se o Senhor é de fato Deus, me mostra, revela isso para mim. É um equívoco, irmãos, porque na Bíblia como um todo, mesmo aqueles que presenciaram sinais e maravilhas, jamais tiveram, de fato, a sua fé fortalecida por causa desses sinais. Nós vimos, por exemplo, que o povo que saiu do cativeiro egípcio passou pelo Mar Vermelho, mas chegou no deserto e rejeitou a Deus. Ficaram com saudades da escravidão, sentiram saudades até mesmo das cebolas que eles comiam no Egito, mas viram o mar abrir. E às vezes nós achamos que se tivéssemos a oportunidade de ver determinadas coisas, seríamos mais crentes, teríamos a nossa fé mais forte, ou seríamos cristãos mais maduros. Mas a Bíblia vai mostrar que aqueles que pediam sinais, na verdade, eram imaturos, eram fracos. Que aqueles que dependiam de sinais para crer eram frágeis, como crianças. E a palavra de Deus mesmo vai dizer que bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Portanto, irmãos, nós devemos parar com essa ideia de que, para termos a nossa fé fortalecida, a gente precisa ver alguma coisa. E o motivo pelo qual isso é uma verdade é que o maior sinal que Deus poderia ter dado para fortalecer a nossa fé é a ressurreição do seu Filho. Você quer um sinal? Leia a Bíblia. E aí você vai ver lá Jesus curando enfermos, expulsando demônios e ressuscitando depois de 3 dias já morto. E provavelmente, se alguém abrisse o túmulo antes disso, Jesus talvez estivesse até mesmo fedendo. Mas ao 3º dia ele ressuscitou. Portanto, se a revelação e o registro da ressurreição de Jesus não nos satisfaz, e nós precisamos de algo mais para crer, nós não somos diferentes dos fariseus que estão sendo reprovados por Cristo aqui. Nós não precisamos de sinal nenhum mais, irmãos. Tudo aquilo
que nós precisamos para ter a nossa fé fortalecida já foi revelado e instituído por Cristo. Nós temos acesso à sua palavra, nós temos acesso aos sacramentos, meios de graça pelo qual a igreja é edificada. Portanto, nós não precisamos de mais nada, porque Cristo já ressuscitou. E se a ressurreição de Cristo não nos satisfaz, não vai ter nada nesse mundo que poderá nos satisfazer. Não vai ter nada nesse mundo que poderá aplacar as ansiedades do nosso coração. Mas se colocarmos de fato nele a nossa esperança e a nossa fé, como já vimos, encontraremos nele repouso e refrigério para a nossa alma. Mas olhe que Jesus continua e ele mostra ainda como que o pecado dessas pessoas era grave, mostrando inclusive que povos pagãos no Antigo Testamento foram alvos da graça de Deus porque diante da pregação se arrependeram. Veja como o povo de Nínive se comportou. Nós talvez possamos entender a resistência de Jonas de ir pregar em Nínive, porque Nínive era uma espécie de capital do Império Assírio, e nós sabemos bem o que os assírios fizeram com o povo de Deus no Antigo Testamento. Como que quando eles invadiram Jerusalém, eles profanaram o templo, mataram os sacerdotes, aviltaram contra as mulheres, mataram até mesmo as crianças. E Jonas provavelmente foi um homem que presenciou muito disso tudo. E agora Deus o manda pregar aos ninivitas. E ele vai dizer assim, eu não queria ir. Porque eu sabia que se eu fosse pregar, o Senhor é benigno. E se ele se arrependesse, eu não os mataria. Mas aqueles homens tão profanos como os ninivitas, adoradores de entidades e divindades pagãs, quando ouvem a palavra do Senhor, se arrependem. Têm seus corações transformados, se humilham diante do Senhor com pano de saco e cinza e são assim agraciados por Deus, sendo alvos da sua misericórdia. Mas nós também podemos falar aqui a respeito da rainha de Sabá, que depois de ter ouvido acerca da sabedoria de Salomão, foi testá-lo a respeito daquilo que havia ouvido sobre a sua fama, e naquele momento ela adora a Deus, ou declara que bendito é o Senhor que deu toda aquela sabedoria a Salomão. E aí o texto, mais uma vez, vai mostrar que, tendo essas pessoas ouvido acerca do Deus vivo, se arrependeram. Ou reconheceram a soberania e o poder do Senhor, mas aqueles que estavam ali, vendo o próprio Messias, vendo Deus encarnado, se recusavam em render-se a Ele. Assim como o Senhor Jesus nos disse nos textos anteriores, quando Ele afirmava ser maior do que o templo e ser maior do que o sábado, agora Ele diz, eis aqui quem é maior do que Salomão, eis aqui quem é maior do que Jonas, e vocês não se arrependem. Jonas pregou e as pessoas se converteram. A sabedoria de Salomão testemunhou a respeito da grandeza de Deus. E homens pagãos, promíscuos, idólatras se converteram a Deus, mas vocês não se dobram diante de mim. Mesmo estando aqui diante de vocês aquele que é maior do que Salomão, aquele que é maior do que Jonas, aquele que é maior que o templo, aquele que é maior do que o sábado. E Jesus então está neste momento, repreendendo essa geração má e adúltera, segundo a sua palavra. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado, a não ser do profeta Jonas, a ressurreição do Filho. A passagem continua, irmãos, e agora a partir do verso 43 até o verso 50, nós podemos ver aqui um texto muito curioso. E talvez você fique se perguntando, por que esse texto está aqui? Por que depois de falar acerca de como os demônios agem, Jesus vai colocar aqui na narrativa o momento em que sua família vai até ele, buscando então prendê-lo ou fazer alguma coisa contra ele, porque julgavam que Jesus estava louco. Mas os versos 43 até o verso 44, Dom Carson vai dizer que narra o perigo de nós ficarmos em cima do muro em relação à pessoa de Jesus. Ele nos mostra o perigo
que nós corremos quando nós não nos posicionamos diante da fé. Ele vai dizer aqui isso acerca do próprio povo judeu, e quando ele faz aqui a narrativa, se referindo ao demônio que deixa um homem e, não encontrando lugar, volta para o mesmo homem com mais 7, no final ele diz assim: assim também acontecerá a esta geração perversa. Ele está falando aqui dos judeus. Ele está mostrando em que implicaria para os judeus a rejeição do Messias. E então agora entra o versículo de número 46, onde o texto narra o momento em que a família de Jesus vai até o seu encontro. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo de número 3. Marcos, no capítulo de número 3, nós vemos um momento em que a família de Jesus está indo até o seu encontro, e a partir do versículo de número 7, nós vemos aqui os discípulos sendo orientados por Jesus, e o texto vai mostrar que Jesus então se retira de determinados lugares porque havia uma multidão em torno dele. E aí a passagem nos mostra, então, o texto vai nos mostrar que a família de Jesus, ela procura encontrar Jesus porque tem notícia de que havia uma multidão em torno dele e que ele sequer podia até mesmo comer. Havia uma multidão em torno de Jesus e ele sequer podia então comer. E aí o texto nos diz que, tendo notícia acerca disso, a família de Jesus vai até o encontro para prendê-lo, porque julgavam que Jesus estava fora de si. O texto faz uma referência a isso. E aí, então, quando nós entramos no versículo de número 30, no capítulo de número 3, depois dos fariseus terem blasfemado contra o Espírito, dizendo que ele expulsava os demônios pelo poder dos demônios, o versículo de número 30 mostra aqui o que aqueles homens pensavam acerca de Jesus, e o texto vai dizer: está possesso de espírito imundo. Perceba, a família de Jesus julgava que Cristo estava fora de si, os fariseus entendiam que Jesus estava possesso de espírito imundo, e aí no versículo 31, no capítulo 3 de Marcos, e agora no verso 46 do capítulo 12 de Mateus, a sua família o encontra e o seu interesse era de prender Jesus, porque, como nós vimos no capítulo 3 de Mateus, eles queriam então prender Jesus porque julgavam que Jesus estava fora de si. Perceba, irmãos, que nesse momento, não apenas os fariseus estão questionando a ação e a autoridade de Jesus, mas até mesmo sua família. Alguns estudiosos vão dizer que provavelmente a família de Jesus também pensasse que ele estivesse possesso de algum espírito maligno. Sabe o que nos chama a atenção? É que a família a que o texto se refere aqui são a mãe e os irmãos de Jesus. Você já pensou que Maria, em algum momento, pudesse ter questionado a autoridade de Jesus para fazer tudo o que fazia? Ou até mesmo que ele pudesse estar louco, ou quem sabe, até mesmo possesso de um espírito maligno, de um demônio. E agora eles se aproximam de Jesus e eles querem prendê-lo. Como não havia como chegar perto de Jesus, eles pedem para que alguém vá lá e chame Jesus. E aí Jesus vai responder da seguinte forma: quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Quem são esses? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele então vai dizer: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus está mostrando aqui que da sua família espiritual, aqueles que fazem parte são aqueles que fazem a vontade de Deus. Sequer a sua mãe, sequer Maria, faria parte dessa família se não se submetesse a Cristo como seu Senhor. Não se arrependesse de seus pecados e o confessasse como Senhor de sua própria vida. Sequer Maria, sequer os seus irmãos. Isso nos mostra, queridos, que para sermos parte, de fato, dessa família da fé, sermos parte do povo de Deus ou do reino de Deus, nós precisamos fazer a vontade do Pai. Portanto,
Ficarmos em cima do muro não é uma opção. Ficar indeciso, ser inconstante, não é uma opção para nós. Se você quer ser de fato parte dessa família, você precisa muito mais do que ser membro de uma igreja, você precisa fazer a vontade de Deus. Se você quer ser parte dessa família, você precisa fazer a vontade de Deus, porque a sua tradição familiar não te salva. Não é porque você é filho de crente que você vai para o céu. Não é porque sua mãe ou seus pais são crentes que você vai para o céu e você será salvo. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos responder à mensagem do Evangelho. Porque tradição religiosa, tradição familiar, não nos garante nada. Quem são mães e irmãos de Jesus? São aqueles que fazem a vontade de Deus. São aqueles que se submetem à vontade de Deus e o têm de fato como Senhor e Salvador de suas próprias vidas. Esse texto, então, irmãos, ele vai nos mostrar o quanto é importante nós respondermos positivamente à mensagem do Evangelho, à mensagem do reino de Deus. Nós não podemos ficar em cima do muro. E talvez hoje você esteja pensando sobre a possibilidade de esperar mais um pouco para poder ver se é isso mesmo que você quer. E eu vou dizer para você, talvez você não tenha tempo. Entenda que se a sua posição for de neutralidade, você já está se posicionando e se posicionando negativamente. O texto nos dá aqui uma advertência. Com relação à fé, não seja neutro. Com relação a Cristo, não seja neutro. Com relação à salvação da sua alma, não seja neutro. Mas faça a vontade do Pai. E creia em Cristo Jesus. Entendendo que tudo aquilo que nós precisamos para crer já foi revelado a nós. E a maior evidência acerca da divindade do Filho é a sua própria ressurreição. A maior evidência acerca daquilo que Jesus pode fazer por nós é o fato de que ele foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto aos céus. E assim como o anjo diz acerca de Jesus, assim como ele subiu, ele também voltará. E nós devemos, portanto, esperar com ansiedade o dia em que nós iremos nos encontrar com o Senhor. Mas até lá, irmãos, talvez seja daqui um ano ou mais, talvez seja daqui a pouco, mas até lá nós devemos nos submeter à vontade de Deus e fazer assim a sua vontade em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos livre dessa neutralidade, mas que possamos nos posicionar e receber assim o Senhor Jesus como nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. Que Deus nos abençoe.